Bom, dando sequência à terceira fase, terceira parte, terceira semana, nós voltamos para a questão da evolução científica moderna. Começa com Copérnico e com Galileu, principalmente este último, que é o seu principal elemento. Então, Copérnico é a revolução científica moderna. Durante muito tempo acreditou que a Terra permanecia imóvel no centro do universo. A ruptura dessa ilusão narcisista, que a Terra acreditar ser o centro do universo, está associado ao nome e à obra de Copérnico. Copérnico, um polonês, estudou na Cracóvia e na Itália, é considerado o fundador da astronomia moderna por ter elaborado uma cosmologia heliocêntrica. Isto quer dizer que um modelo de explicação da estrutura do universo em que o Sol ocupa o primeiro lugar, ou seja, o Sol ocupa o seu centro. Então essa é a principal contribuição de Copérnico e que lhe custou inclusive a vida, mas através do pensamento de Copérnico se fez uma revolução científica, uma revolução nas ciências modernas a partir de Copérnico e de Galileu. Então, a posição solar e a revisão do sistema de Ptolomeu. Ptolomeu tinha a questão de acreditar que a Terra era o centro do universo. Então, a astronomia copernicânica, na astronomia copernicânica, o Sol é um corpo central no qual giram a Terra, os demais planetas e estrelas. É possível afirmar, assim, que essa mudança de perspectiva provocou, ao longo dos séculos seguintes, o surgimento de uma nova percepção da própria realidade, uma nova postura diante do mundo e uma nova forma de pensar, justamente pensar este mesmo mundo. A partir do trabalho de Copérnico foram desenvolvidos os métodos de observação rigorosos e cálculos matemáticos e geométricos cada vez mais rigorosos. Essa nova física, considerada mecanicista, se apoiaria exclusivamente nas explicações de causas eficientes. As antigas causas formais e finais de Aristóteles deixariam de desempenhar qualquer papel. Então, aquelas questões que nós estudamos, principalmente no primeiro ano, aquela teoria das 4 causas de Aristóteles, deixa as causas formais e finais, deixam de desempenhar seu papel, ficando somente a causa eficiente. Ou seja, para que algo é feito, para que algo foi feito. Nesse sentido, nós temos a imensidão, da imensidão ao infinito. Então, o que Copérnico coloca, o pensamento? Para Copérnico, a impossibilidade de medir o universo não comprometia sua convicção a respeito da finitude do mundo. Ou seja, para ele, a explicação do universo se dava através de uma finitude. Ele, por mais que ele tivesse, através de métodos matemáticos, a possibilidade de medir o universo, ele acreditava que este universo, o mundo, seria finito. Foi a partir de Giordano Bruno, filósofo, poeta e frade dominicano, que que começa a Revolução Copernicana, com a base da Revolução Copernicana, que apresentou a formulação mais consistente sobre o possível espaço infinito. Então, Giordano Bruno traz aqui o componente da infinitude do universo. Para o pensador napolitano, o italiano napolitano, não apenas o universo era infinito, como não tinha centro nem margens que poderiam compreender infinitos planetas, ou seja, poderia ser vários e vários outros planetas que até então não eram possíveis ser conhecidos pela astronomia da sua época. Por sua cosmologia, ou seja, a ciência do cosmos, e por outras teorias polêmicas, Bruno foi perseguido pela Igreja Católica e viu-se obrigado a viajar várias cidades em busca da paz. Porém, acabou sendo preso, foi levado a Roma por ser julgado de acusação de blasfêmia e heresia e executado à fogueira em 1600. Então, assim como Copérnico também havia sido condenado pela Inquisição, Giordano Bruno também não escapou. O fato de que, a gente vai ver depois com Galileu, esses pressupostos colocados aqui a partir dessa nova revolução científica, dessa nova revolução em vista do universo, não mais a teoria teocentrista ser considerada, e sim a nova teoria heliocentrista, custou a vida de alguns dos pensadores e, inclusive, a liberdade de Galileu,
que acabou tendo que abjurar, abrir mão dos seus ensinamentos. Então, o principal nome nesta virada da ciência para a ciência moderna foi Galileu. Nascido na Itália, faleceu nos arredores de Florença, físico, matemático, astrônomo e filósofo. Então, é bem célebre a frase dele, a filosofia, o pensamento filosófico, encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres nos quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, cujos meios é impossível entender humanamente as palavras, se nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então, o que Galileu quis dizer com isso? Que nós só podemos entender este vasto universo aberto aos nossos olhos, que se abre continuamente através da língua matemática, através da geometria dos seus caracteres, triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, porque senão nós não vamos conseguir entender e ficaríamos vagando perdidos dentro de um obscuro labirinto sem poder entender. Então, o que Galileu quis dizer? Ao resumir a natureza do entendimento de figuras geométricas, ele sintetizou um modo de pensar que se difundia na sua época, a partir de observações de Copérnico e outros físicos e astrônomos. Cada vez mais a matemática passa a ganhar força com a linguagem sendo a linguagem primordial da ciência. Então vocês devem ter estudado, ou vão estudar, este outro físico aqui, alemão Johannes Kepler, que tem inclusive a lei de Kepler, que tem a ver com a questão da astronomia. Então Galileu traz à tona outros pensamentos, elaborando um pouco mais a teoria copernicana. Então ele traz novos componentes, mudando um pouco aquela questão da física aristotélica que era usada até então. Então a matematização da realidade, presença de forma hegemônica, ou seja, em todo o pensamento de Galileu, ajudou a consolidar um certo mecanicismo, ou seja, a concepção da natureza como uma máquina que obedece relações de causalidade necessária, tudo engendrado, tudo ligado, ou seja, automáticas previsíveis, constituída pelo movimento e interação de corpos materiais no espaço. Então ele acreditava que todo o universo estava interligado, pertencia a um cosmo ordenado e que estaria todo interligado nessa forma mecânica, como um modelo físico por excelência de compreensão do universo. Segundo esse modelo, o universo funcionaria como um relógio, em que cada engrenagem se liga uma à outra para o funcionamento do todo. Essas engrenagens seriam impulsionadas por uma força exterior. Vamos lá, uma explicação um pouco factível aqui, entender como um relógio, sendo uma explicação razoável da parte de Galileu a explicar. Se nós abrirmos um relógio, nós vemos que apesar de vermos várias peças e achar que nenhuma delas teria ou alguma delas pode não ter uma função específica, mesmo a menor peça vai ter ali o seu sentido, a sua função. Tirando uma dessas peças, toda a engrenagem pode parar de funcionar. Então a natureza, nessa concepção nova científica, nova concepção científica, parece separar cada vez mais o ser humano, que se torna ele, o ser humano, o sujeito do conhecimento ou a autoria efetiva das leis naturais, enquanto a natureza se torna apenas extensão e movimento, um mecanismo cujos elementos podem ser desmontados, separados, enfim, relacionados à regularidade matemática sobre a forma de leis. Então, nesse sentido, matematiza a própria natureza, ou seja, depois, com outros pensadores um pouco mais posteriores a Galileu, vão reafirmar o Bacon, que vai dizer que saber é poder, e Descartes dizendo que nós temos o poder de entender a natureza e controlá-la. Isso depois alguns críticos falaram que foi exagero essa questão do controle da natureza, mas foi impulsionado por essa nova observação que Galileu traz. Então, uma observação rigorosa, como é que é o processo que Galileu e depois os outros pensadores desenvolveram. Então, os diversos pensadores envolvidos na invenção dessa ciência moderna, assim como Galileu, o principal, acreditava que os estudos anteriores da filosofia natural eram demasiadamente especulativos e dependendo de opiniões
de autoridade de certos estudiosos. O que quer dizer isso? Eram especulativos, não eram feitos através de experimentos, de experimentações, de testes e aferições. Era simplesmente pensado, feito uma elucubração intelectual, feito uma dedução a partir daquilo que se acreditaria que funcionava daquela maneira. Para eles, então, os novos estudiosos, a observação rigorosa da natureza, a experiência ordenada, controlada e sistemática deveriam ser os verdadeiros fundamentos do conhecimento. Então vamos lá, né? A rigorosa observação da natureza, a experiência ordenada, então como eu havia comentado antes, né? A questão da prática, colocar os experimentos à prova, controlada e sistemática, que seriam os verdadeiros fundamentos do conhecimento. Então está se estabelecendo a partir desses pensadores um novo método científico. Para eles era preciso desmontar o relógio do mundo a fim de observar isoladamente cada uma de suas partes e assim compreender seu funcionamento e participação de cada desta parte no todo. Esse foi, portanto, o momento em que a maiêutica e o estudo bibliográfico da natureza não mais bastavam. A maiêutica no processo de parturar, de tirar o conhecimento, não era mais suficiente para a filosofia natural, pois ela exigia avanços técnicos que permitiriam a cada novo passo, a cada nova experiência, observar a natureza com mais precisão em busca das suas novas verdades. Foi preciso, portanto, estimular o desenvolvimento de instrumentos apropriados para que fosse melhor feita essa observação dos fenômenos que se pretendia estudar. Então aí que se desenvolveu propriamente a ciência. O telescópio não é uma invenção de Galileu, mas ele aprimorou, né? Então o desenvolvimento tecnológico desse tipo de grande importância foi a invenção em 1608 do telescópio por Hans Lippershey. Então ele é um instrumento que percebeu sucessivos, né, aprimoramentos realizados por Galileu a partir do momento que este toma a parte, né, que verifica como funciona. Ele foi aprimorando melhor esse aparelho, podendo estudar melhor a observação dos astros, a observação geometricamente explicada da matematização do universo. Então, as observações astronômicas de Galileu, com o uso do seu telescópio, aliado juntamente com as explicações das razões matemáticas transferidas e inferidas nessas observações, foram fundamentais, essenciais para comprovar até as teses copernicanas e torná-las cada vez mais aceitas. Então, se Copérnico, para ele a situação ficou complicada ainda, mas ele e Giordano Bruno conseguiram abrir bastante o precedente de outros pensadores, principalmente Galileu, e que pudesse ser mais aceito, apesar de que ainda a força da igreja era muito forte, como a gente vai na continuação desse conteúdo a gente vai ver. Então, a partir de experimentos isolados e deles inferir conhecimentos gerais aplicáveis a toda a natureza, ou seja, o trabalho de indução, que a experimentação moderna parte de preposições particulares, afirma sobre o comportamento e um determinado corpo em determinado experimento ou observação e chega a conclusões universais, leis gerais sobre o comportamento dos corpos, ou seja, o raciocínio científico moderno é indutivo, rompendo com a tradição da ciência dedutiva aristotélica. O que é esse indutivo? É uma forma do conhecimento, um silogismo que parte do universal para o particular. Então, o que é essa indução? Ela observa um fenômeno, esse fenômeno pode ser explicado, pode ser utilizado, um determinado fenômeno, a explicação deste fenômeno pode ser utilizado para explicar os fenômenos parecidos. Então, parte de um individual, né, um particular, e parte para explicar todo o universo. Por exemplo, ao estudar a órbita terrestre em volta do Sol, em volta do sistema solar, agora proposto no sistema solar, heliocentrismo, poderia-se verificar a mesma forma de cálculos geométricos, matemáticos, para explicar a órbita de outros planetas que correspondem ou que compõem o sistema solar. Então, a base de indução ela vai ser questionada pelos filósofos modernos, mas foi a base que Galileu trouxe à tona. Então, no caso Galileu, especificamente, né, quem puder acompanhar na apostila vai ver lá que tem um modelo do telescópio utilizado por Galileu,
um dos telescópios. Então, no caso de Galileu, essa oposição ao aristotelismo, né, a teoria aristotélica, doutrina que foi aceita pelos doutores da igreja, exerceu grande influência sobre a teologia católica medieval, todo aquele período da igreja que nós estudamos, da parte patrística e medieval, né? E a defesa do sistema copernicano contra o sistema ptolomaico, que Ptolomeu acreditava a Terra sendo o centro do universo, levaram à condenação ao Santo Ofício, e suas obras acabaram se tornando condenadas, né, escritas no Index, ou seja, o livro proibido. Em seu último livro, Diálogos sobre Novas Ciências, Galileu procurou demonstrar as novas concepções científicas, a saber, a resistência dos materiais e a dinâmica. Então isso é bem interessante porque, para Aristóteles, os corpos teriam qualidades, pesos diferentes, enquanto que para Galileu já começa-se a estudar, a partir de Galileu, obviamente, né, que ele foi a tese e depois foi aperfeiçoada por Isaac Newton, com a teoria da gravitação universal. Porém, a Galileu começa a dar essa base, né, desses pensamentos. Então, por quê? Ele procura demonstrar concepções científicas, a saber, a resistência dos materiais e a dinâmica. A segunda das novas ciências trata do estudo do movimento uniforme e uniformemente acelerado. Ele procurou descrever seus experimentos com planos inclinados para estabelecer, né, propor argumentos em favor das teses sobre a queda dos corpos. Fazendo uso do movimento de queda periódico, o cientista italiano procurou demonstrar mais uma vez o equívoco das concepções de Aristóteles. Então, a lei da queda dos corpos, colocada por Galileu, como ficou proposta por Galileu, foi fundamental para o desenvolvimento da física moderna. Galileu examinou o movimento uniforme e relatou que, de acordo com esse movimento, para todos os tempos iguais, ou seja, decorrente de um experimento, ele pode ser levado para os demais. Todos os tempos iguais, um objeto percorre espaços iguais, isto é, todos os corpos caem com aceleração constante e o peso ou a qualidade dos objetos, como pensava Aristóteles, não teria influência na velocidade da queda. Isso demonstrou então um equívoco da tese aristotélica, segundo a qual as coisas mais pesadas haveriam de chegar em repouso com maior rapidez. Então vocês devem ter estudado melhor isso na física, né? O que é aquela questão de que os corpos, ao serem jogados soltos na atmosfera, eles caem necessariamente de acordo com o peso. Mas é uma questão física, dada a questão de volume, massa e peso e atrito, né? Quem conhece melhor as leis da física, as leis depois desenvolvidas por Newton, vai saber entender direito. O que Galileu quis demonstrar a partir de Galileu? Que se não houvesse atrito, não houvesse atmosfera, não houvesse nada que segurasse ou fizesse um empuxo dos objetos, ao serem lançados, cairiam ao mesmo tempo. Então veja que Galileu, nascido, como nós vimos, 1600, ele falece, se não me engano, em 1630, em 33 ele é levado à Inquisição, ele falece em 1642. Alguns séculos depois, e aí eu vou colocar um link para vocês verem, quando foi possível colocar em prática esta experiência, esse pressuposto galileico, de que em uma situação em que houvesse a possibilidade de se transformar em vácuo, ou seja, sem atmosfera nenhuma, os objetos cairiam ao mesmo tempo. Então foi feita uma experiência numa grande câmara de vácuo, solto primeiro a câmara aberta e os dois corpos soltos ao mesmo tempo, a bola de boliche, no caso, cai antes. Depois que tirado quase que 100% da atmosfera, ao serem lançados novamente, ambos os objetos caem em paralelo, caem ao mesmo tempo. Então, confirmando, depois de alguns séculos, que Galileu estava correto. Então, ficamos por hora por aqui e até a semana que vem.